Eu vou começar esse vídeo aqui falando sobre um problema que eu acho que precisa ser explicado dentro do clube do Remo, tá? O Remo, ele fez algumas contratações na janela de transferências, 4 para ser exatas, tá? O Davó, o Marrone e os 2 jogadores que vieram do time lá do Fluminense, né? Da base do Fluminense, o Fleitas e o Cauã. O clube do Remo só colocou para jogar, e isso no segundo tempo, o Davó. E ontem o Marrone estreou também. O Remo colocou no banco de reservas, relacionou para o jogo, o Jaderson. Jaderson, o meia, camisa 10 do clube do Remo. O melhor jogador, o melhor meia que esse time tem. Em planeta nenhum, em lugar nenhum, o Jaderson é relacionado para um jogo, é relacionado para uma partida e ele não entra em campo. Primeiro que já é um absurdo ele ser banco de Luan Freitas e Pedro Castro. Já é um absurdo total. O mais incrível disso tudo é o Jaderson não entrar. E do jeito que o Remo estava jogando ontem, o meio de campo horroroso, foi inadmissível. O nosso treinador, ele recuou o Adailton, tendo um Jaderson no banco de reservas. Isso não existe. Eu sei que o torcedor do clube do Remo, ele quer manter o otimismo. Ele quer manter a situação, né, de que o Remo tem que brigar e o pensamento tem que ser esse, brigar pelo acesso. Mas como um time vai subir, perdendo pro lanterna do campeonato, dentro de casa, ressuscitando um Atlético Paranaense morto politicamente, como é que um time vai subir de divisão se o centroavante principal é o Adailton? Se o meia que tem que armar a jogada é o Rafael Castro? Me expliquem isso. Eu gostaria muito também de entender. Eu não concordo com a narrativa de que o elenco do Remo é bom. O elenco do Remo não é bom. E isso sempre foi falado aqui nesse canal. O time titular do Remo, o time titular, não é Pedro Castro, não é Luan Martins, o titular, com o Caio Vinícius e o Jaderson, é um bom time. É um bom time, tá? Com o Reinaldo na zaga, com o Sávio na lateral esquerda, o Marcelinho 100% na direita, e os 3 atacantes ali, né? O Pedro Rocha, o Janderson e o Davó, que pra mim tem que ser o titular nesse time aí, é um bom time. Mas o banco de reservas, quando você olha para o banco de reservas e vê Dodô entrando em campo, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas o recado aqui inicialmente é para o Dr. Jean Clay. Eu gostaria muito de entender como é que o senhor está liberando os jogadores que não conseguem atuar 90 minutos no Remo, que é o caso do Klaus. Por que estão liberando o Klaus se o cara já apresentou várias vezes problemas físicos? Ontem a gente jogou, acho que 10 minutos de jogo, com um jogador a menos. Não porque foi expulso, porque o Klaus não tinha condição de atuar. A gente terminou o jogo sem o Klaus em campo. E isso é preocupante. A preocupação internamente no Remo não é só com o treinador. É com essas liberações desses jogadores que a gente está vendo que o cara não tem condição de atuar. Não pela qualidade, porque o Klaus é um zagueiro de muita qualidade, mas pela questão física. E aí, quem tem que explicar isso é o Dr. Jean Clay, que está liberando esses jogadores que não estão 100%. Pelo menos é o que está dando para entender para a gente. Esses caras não estão 100%. Se ele não está 100%, deixa ele se recuperando. O Remo fez contratações, o Remo contratou um zagueiro, o Remo contratou um volante. O Remo tem volante aí que nem entrar em campo está entrando, o Madison. Por que o Madison não entra em campo? Então são perguntas que eu estou fazendo aqui. Primeiramente, vamos lá, vamos por parte. Jogadores que não têm condições de jogar mais com a camisa do Remo. Já deu. Diretoria, já deu esses caras. Não tem condição desses caras jogarem. Primeiro deles, Dodô. Beleza, vocês conseguiram se livrar do Ítalo. Vocês não vão se livrar do Dodô se o Dodô continuar entrando em campo. Porque ninguém vai querer esse cara. Quanto mais esse cara for jogando não, né? Quanto mais ele entrar dentro de campo, vai ser pior para vocês conseguirem algum clube que queira esse cara. O Dodô não tem futebol. Aliás, ele não tá com clima para atuar com a camisa do Remo. Ontem o Dodô entrou em campo,
Mais uma vez, parecia que ele estava de luto. Mais uma vez, o Dodô não agregou em nada. Muito pelo contrário, ele bateu um escanteio que eu fiquei com vergonha. Ele bateu um escanteio que ele conseguiu... A bola, o escanteio era para ser aberto, né? Ele conseguiu colocar a bola por trás. Cara, é inacreditável. E todo jogo o Dodô entra. Pra que relacionar esse cara? Por que não relaciona lá o menino? Por que não relaciona lá o Madison? Por que não relacionou o Freitas pra esse jogo? Não existe, gente, não existe o Dodô continuar atuando com a camisa do Remo. Outro jogador que também não tem mais condições, não tem mais clima para permanecer no Bainão, Viseu. Mais uma vez ontem uma partida ruim do Viseu. Mais uma vez ele entrou e não mudou absolutamente nada em campo. A gente torce até para ele não jogar mais. De tão inútil que ele é no ataque do Remo. Se esses caras continuarem entrando, tendo essas atuações patéticas, ali, ridículas que eles estão tendo, vai ser difícil a gente se livrar desses caras. Vai ser difícil vocês acharem um clube para contratar eles. O Viseu já é muito difícil porque o salário dele é alto, né? E ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar o que esse cara ganha aí no Remo. Nenhum clube vai fazer isso. Não adianta. Não adianta. Nenhum clube vai fazer isso. E isso aí é trabalho também do Marcos Braz, dele fazer a limpa nesse elenco de jogadores que não... Cara, o Remo contrata, eu não entendo isso. O Remo contratou 4 jogadores. O Remo já tinha feito outras contratações. Essas contratações não entram em campo. A gente está desde o início vendo que o Pedro Castro não tem condição de jogar. E agora o Pedro Castro virou o queridinho do treinador. O Pedro Castro agora é o Pedro Castro e mais 10 nesse time do Remo. Aliás, é Marcelo Rangel, Pedro Castro e mais 9 nesse time do Remo. Com esse treinador aí, com o português. O Pedro Castro, gente, pelo amor de Deus, cara. Eu queria que você me falasse 3 partidas boas do Pedro Castro. Não tem. Não tem, é sempre o mesmo desempenho. Pedro Castro é jogador de segundo tempo. E assim, eu nem relacionaria, porque a gente não tem peça no meio de campo. A gente não tem peça no meio de campo. E ontem o Pedro Castro jogou o jogo todo. O Remo fez várias contratações. E por que essas contratações não jogam? A meu ver, contratações no meio da temporada são reforços. É para entrar, é para mostrar futebol. É para ser relacionado. O Remo não relaciona. E os que o Remo relaciona não entram em campo. Ou entra para jogar um pouquinho. Tá? Aí nós temos o Adailton, né? O poderoso Adailton. Que só saiu ontem porque não tinha mais condição dele continuar. O Adailton não tinha mais condição. O Adailton estava jogando até o final. E o Adailton, gente, é inacreditável, tá? É inacreditável, Adailton. Ontem eu vi ele em campo ontem. Tu é doido, bicho. Não tem condição. Então, eu quero manter aqui o meu otimismo, que a gente vai subir, que a gente vai brigar, pelo menos, né? Pelo acesso. A pontuação, gente. O Clube do Remo tem 18 pontos em disputa. Nessa primeira fase, nesse primeiro turno ainda. Para o Remo continuar sonhando, o Remo tem que somar ali mais 13 pontos. De 18 em disputa. Isso seria o quê? 4 vitórias e 1 empate. Dá para o Remo somar essa pontuação? Dá. Dá. O Remo pegou o Atlético agora, fora de casa. Tem que ganhar. Não tem negociação. Tem que ganhar esse jogo. Depois para o Cuiabá em casa. Dá para ganhar o Cuiabá também, jogando em casa. Jogando direitinho, do jeito que tem que jogar. Dá para jogar. Entendeu? Dá para jogar. Então, assim, não tem muito o que definir. Então, seriam 6 pontos. E aí, teriam mais 12 em disputa. O Remo vencendo mais um e empatando mais um, a meta está batida. 10 pontos. Por que a meta de 10 pontos? Né? Ah, Wayne, você falou de 13 pontos. 13 pontos para brigar, para subir. Para ficar tranquilo na Série B, que é a meta agora inicial, tem que somar os 30 pontos. E aí, tem que vencer esses 2 jogos agora, vencer mais um, porque o Remo vai ter uma sequência de 4 jogos muito difíceis, e depois empatar um. Dá para buscar. Agora, meu amigo, do jeito que tá indo aí, com esse treinador aí inventando, entendeu? Outra coisa, reunião com o Antônio Oliveira. Tem que ter uma reunião com ele. Tem que ter uma reunião para mostrar algumas coisas para ele, tá? Entre ele e a comissão técnica anterior que ficou.
né? A comissão técnica permanente, que entende alguns jogadores e outros. Tem que mostrar pra ele. Tem que mostrar pra ele quem serve e quem não serve. E parem. Parem de insistir com o Dodô, com o Viseu. Adailton não tem condição de ser titular no Remo. Não dá pra Adailton ser titular no Remo. Então, meu amigo, isso precisa ser modificado. E só vai ser modificado se acontecer uma reunião, uma conversa ali, principalmente para definir a pontuação. Pontuação para continuar brigando pelo acesso. 33 pontos. Mais 13 pontos dos 18 que o Remo tem em disputa. Pontuação para ficar tranquilo. 10 pontos a mais. Dá mais ainda para buscar esses 10 pontos aí. Mas precisa mudar algumas coisas, tá? Amanhã a gente traz um vídeo aí falando mais sobre a semana do Remo, né? O Remo vai se preparar aí para enfrentar o Atlético lá em Minas Gerais. O Atlético ainda joga na rodada, não jogou ainda, né? O Amazonas venceu a equipe do Vila Nova, né? Jogou a Mucura para vice-lanterna de novo. E o Coritiba venceu por 2-0 o Cuiabá, né? E tivemos também a vitória do Atlético Goianiense para cima do Volta Redonda por 2-0. Então foram os resultados de hoje da rodada da Série B que ainda está acontecendo. Deixa aí nos comentários, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.